Protegemos os nossos. As palavras soaram pesadas enquanto 100 motociclistas vestidos de couro lotavam cada canto do restaurante em dificuldades de Vera. 24 horas antes, ela havia defendido um solitário Lobos do Asfalto quando policiais locais o assediaram. O que aconteceu em seguida deixou uma cidade inteira em lágrimas. As mãos de Vera Souza estavam rachadas e vermelhas de tanto limpar o balcão pegajoso do restaurante pela terceira vez naquela hora. O horário de pico do almoço, com uma média de 15 a 20 clientes, havia acabado, e ela calculava mentalmente se a receita do dia cobriria algumas contas que permaneciam intocadas em sua bolsa. O selo do último aviso havia vazado pelo envelope. Só mais alguns meses, murmurou ela, colocando uma mecha de cabelo castanho atrás da orelha. Era a mesma promessa vazia que vinha se fazendo há 18 meses. Desde que o derrame grave do seu pai o levou para uma clínica de cuidados médicos, e ela ficou responsável pelo restaurante da família. Sua carreira de enfermeira, seu apartamento, sua vida, tudo isso foi colocado em espera por um restaurante numa pequena cidadezinha que estava perdendo dinheiro mais rápido do que ela conseguia fazer curativos. O antigo ventilador de teto girava preguiçosamente no alto, mal movendo o ar úmido do verão. Lá fora, a rua principal de Vila Nova estava silenciosa, como sempre, desde que a fábrica cortou o terceiro turno. O banco já havia tomado a propriedade de 3 empresas este ano por conta de dívidas não pagas. Às vezes, Vera se perguntava se o seu restaurante seria o próximo. A campainha acima da porta tilintou, aquele sonzinho alegre que seu pai sempre amou. E Vera olhou para cima. Seu estômago se contraiu instantaneamente. Um homem enorme, vestido com couro surrado, entrou pela porta. Seu rosto envelhecido estava meio escondido atrás de uma barba, grisalha e selvagem que parecia ter visto poeira de 1000 estradas. Tatuagens desbotadas subiam por seus grossos antebraços como histórias ilustradas de uma vida difícil desaparecendo sob mangas arregaçadas. Mas foi o remendo em seu colete que fez o ambiente ficar silencioso. A inconfundível insígnia da garra dos Lobos do Asfalto. Os poucos clientes restantes congelaram. A velha Dona Beatriz chegou a agarrar suas pérolas. Os irmãos Silva pararam no meio da mordida, garfos pairando no ar. Até o rádio pareceu ficar com um momento de estática. O motociclista pareceu sentir a tensão, seus ombros enormes curvando-se, ligeiramente enquanto se dirigia ao balcão. Cada bota pesada ecoava no linóleo gasto como uma martelada. Ele escolheu deliberadamente o banco na extremidade oposta, mantendo distância dos outros clientes. Um homem acostumado a ser mal recebido. Vera praticamente conseguia ouvir a voz do pai em sua cabeça. O dinheiro de todos gasta o mesmo no nosso restaurante. Mas seu pai nunca teve que servir um Lobo do Asfalto em sua pequena cidade conservadora, onde os boatos sobre o clube de motociclistas circulavam como verdade absoluta. Vera firmou a mão, pegou um cardápio de plástico turvo e um copo de água gelada. A outra garçonete, Larissa, sentiu uma necessidade repentina de encher novamente as garrafas de ketchup no fundo da lanchonete. Obrigada por vir ao restaurante da Vera, disse Vera, aproximando-se dele com o mesmo sorriso de sempre que dava a todos os clientes. O prato principal de hoje é bolo de carne com purê de batatas. Está fresco, fiz esta manhã. O motociclista olhou para cima e Vera ficou impressionada com seus olhos, azul claros e injetados de sangue, como se ele não dormisse há dias. Contra aquele rosto severo, aquelas feições marcadas pelo couro, seus olhos pareciam pertencer a outro homem completamente. Café, disse ele, com a voz surpreendentemente gentil, quase suave. Preto como você puder, e o que for mais rápido da cozinha. Estou na estrada desde antes do amanhecer. Enquanto Vera servia o café dele da cafeteira antiga, ela notou suas mãos, enormes e calejadas que pareciam feitas para a violência. Mas havia um leve tremor nelas, quando ele estendeu a mão para pegar a caneca. Os nós dos dedos dele estavam em carne viva, e uma fina pulseira de hospital estava parcialmente escondida sob o punho de couro. Por trás da exaustão em seus olhos, Vera reconheceu algo mais.
Uma tristeza profunda que ela já vira tantas vezes durante seus estágios como enfermeira na ala de oncologia. Era o olhar de alguém em vigília. Ainda tem uma longa viagem pela frente? Perguntou ela, mantendo a voz casual, como o pai sempre conversava com estranhos. Suas mãos enormes envolveram a caneca de café como se fosse algo precioso, extraindo o calor da cerâmica lascada. Ele tomou um longo gole antes de responder. Estou voltando para o Hospital São Rafael, disse ele finalmente, cada palavra deliberada, como se falar fosse um esforço. E sussurrou. Minha filha. Algo pareceu se prender em sua garganta. Ele olhou para o café, os nós dos dedos ficando brancos ao redor da caneca. Minha filha, repetiu ele, mas não conseguiu terminar o pensamento. Vera sentiu algo mudar dentro dela. Não era pena. Este homem não gostaria que sentissem pena dele. Era mais uma dor familiar de reconhecimento e não de um lobo do asfalto. Naquele momento. Era só um pai preocupado. Certo, vou preparar o pedido agora mesmo, disse ela, suavizando a voz. Torrada com ovos está ótimo. É a opção mais rápida do cardápio. 6 minutos no máximo. Ele assentiu, o alívio evidente enquanto seus ombros relaxavam ligeiramente. Talvez fosse a promessa de comida, ou talvez ela não tivesse pedido, que ele explicasse mais. Quando Vera se virou para fazer o pedido, sentiu os olhares dos clientes restantes. Dona Beatriz sussurrava com urgência para Dona Helena, suas cabeças grisalhas unidas como conspiradoras. Os irmãos Silva a encaravam, abertamente. Larissa ainda achava aqueles frascos de ketchup absolutamente fascinantes. Cidades pequenas têm memórias duradouras, e os lobos do asfalto tinham uma reputação que os precedia. 20 anos atrás, um grupo de motociclistas invadiu Vila Nova, deixando janelas quebradas no mercado Almeida após uma discussão. Não importava que ninguém soubesse se eram lobos do asfalto ou algum outro clube. Na memória coletiva de Vila Nova, todos os motociclistas eram culpados por associação. A campainha tocou novamente, e 2 policiais de Vila Nova entraram. O policial Costa e o policial Oliveira. Eram frequentadores assíduos, geralmente simpáticos, embora Vera sempre achasse a arrogância de Costa um pouco exagerada. Eles avistaram o motociclista imediatamente, e Vera viu Costa cutucar Oliveira. Eles se aproximaram do balcão, sentando-se deliberadamente ao lado do homem. Ora, ora, não vejo gente da sua laia com frequência por aqui em Vila Nova, disse Costa em voz alta, sem fazer nenhuma tentativa de esconder sua hostilidade. Só de passagem, espero. O motociclista manteve os olhos no café. Só pegando comida, policial. Vera voltou com um prato de ovos e torradas, colocando-o na frente do motociclista. Mais alguma coisa que eu possa te oferecer? Antes que ele pudesse responder, o policial Costa se pronunciou. Que tal verificar a identidade desse cara, Vera? Certificar-se de que ele não é um daqueles lobos do asfalto sobre os quais temos boletins. O motociclista enfiou a mão lentamente no bolso, mas a mão de Costa se moveu para o coldre. Cuidado agora. Vera sentiu a raiva aumentar. Ele é um cliente pagante policial, Costa, assim como você. Não como eu. Costa deu um sorriso irônico. A raça dele traz problemas. Drogas. Violência. A minha raça? O motociclista ergueu os olhos pela primeira vez, a voz ainda baixa, mas com um tom cortante. Você não sabe nada sobre mim, policial. O policial Costa se aproximou. Eu sei sim. Eu sei muito bem. O motociclista começou a responder, mas o policial Oliveira o interrompeu. Talvez devêssemos verificar sua placa, ver se está tudo ok. Vários outros clientes observavam agora, alguns concordando com os policiais, outros parecendo desconfortáveis. O motociclista largou o garfo. Olha, só estou tentando comer alguma coisa antes de visitar minha filha no Hospital São. Rafael, ela... A voz dele falhou um pouco. Ela não está bem. Ah, tenho certeza. O policial Costa riu. O velho membro doente da família. Desculpa clássica. Algo em Vera se rompeu.
Talvez fosse a lembrança do pai na cama do hospital. Ou talvez fosse apenas a decência humana básica que seus pais lhe ensinaram. De qualquer forma, ela já estava farta. Chega, disse ela com a voz cortando a tensão. Você já cansou de assediar meus clientes, policial Costa. O restaurante ficou em silêncio. Ninguém falava com o policial Costa daquele jeito, especialmente sobre como ele lidava com indivíduos suspeitos. Com licença. Costa voltou sua atenção para Vera, estreitando os olhos. Você me ouviu. Ele veio para uma refeição. Ele tem sido extremamente educado, e você o está tratando como um criminoso. Você não sabe quem está defendendo, Vera, alertou Oliveira. Estou defendendo um cliente no meu restaurante. E, a menos que você tenha um motivo real para suspeitar de algo além das roupas dele, eu agradeceria se o deixasse comer em paz. Costa se levantou, elevando-se sobre Vera. Seu pai ficaria muito decepcionado em vê-la tomar partido contra a lei. Vera foi um golpe baixo e todos sabiam. Seu pai, Rubenilson, era amigo de metade da polícia antes do derrame. Meu pai me ensinou a julgar as pessoas pelo comportamento, não pelo que vestem, respondeu Vera, com a voz firme, apesar do coração acelerado. E agora é você, quem está se comportando mal no meu restaurante. A tensão no ar era tão densa que dava para cortar com uma faca. Vários clientes se mexeram, desconfortáveis. Dona Helena, a bibliotecária aposentada, de repente ficou muito interessada em sua torta. Diego Oliveira, que estudara no ensino médio com Vera, olhou fixamente para sua xícara de café. Acho que vou levar minha comida para a viagem, disse o motociclista baixinho, pegando a carteira. Não, disse Vera com firmeza. Você vai ficar, vai comer tudo, e a refeição é por minha conta. O motociclista olhou para ela surpreso. Uma gratidão genuína brilhou em seu rosto. O rosto de Costa ficou vermelho. Você está cometendo um erro, Vera. Esta cidade tem um jeito de se lembrar de quem são, seus amigos. A ameaça não era sutil. Em uma cidade pequena como Vila Nova, ficar do lado contra a polícia pode ser muito ruim para os negócios. As mãos de Vera tremiam agora, mas ela manteve o queixo erguido. Você vai pedir alguma coisa? Ou está aqui só para intimidar meus clientes? Por um momento, ela pensou que Costa pudesse fazer algo realmente estúpido. Em vez disso, ele jogou alguns reais no balcão. Perdi o apetite. Vamos, Oliveira. Enquanto saíam, o sino tilintando raivosamente atrás deles, a conversa recomeçou lentamente durante o jantar. Vera se virou para o motociclista, que a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sinto muito por isso, disse ela. Ele balançou a cabeça lentamente. Não se desculpe. Poucas pessoas fariam o que você acabou de fazer. Ele fez uma pausa, observando o rosto dela. Meu nome é Rafa. Rafael Almeida. O meu é Vera Souza. Obrigado, Vera. Ele comeu rapidamente depois disso. E, ao terminar, deixou uma nota de 20 reais no balcão, apesar dos protestos dela. Vera tentou deixar o incidente para trás, mas o barulho dos outros clientes lhe dizia que não seria tão simples. Na hora de fechar, ela já tinha ouvido conversas sussurradas o suficiente para saber que a história estava se espalhando pela cidade como um incêndio. Naquela noite, sentada ao lado da cama do pai no Centro de Cuidados Vila Nova, ela lhe contou sobre seu dia. Não sei se fiz a coisa certa, pai, disse ela, embora o derrame o tivesse deixado incapaz de reagir. Mas eu não podia ficar parada. Os olhos do pai pareciam expressar aprovação, mas talvez fosse exatamente isso que ela queria ver. Na manhã seguinte, Vera chegou cedo ao restaurante, como de costume. O que não era comum era a placa de fechado. Até segunda ordem, que alguém havia colado em sua janela durante a noite. Abaixo dela estava escrito com marcador vermelho: Não são permitidos amantes de motociclistas em Vila Nova. Vera arrancou a placa com as mãos tremendo de raiva. Lá dentro, nada parecia ter sido mexido, mas a mensagem era clara o suficiente. O movimento do café da manhã estava visivelmente menor do que o normal. Na hora do almoço, era óbvio que a notícia já tinha se espalhado. O restaurante, que normalmente fervilhava de conversas e tilintar de talheres, estava estranhamente silencioso,
com apenas alguns clientes habituais desafiando o aparente boicote. A velha Dona Helena entrou para seu sanduíche de atum de sempre, dando um tapinha na mão de Vera Souza com simpatia. Isso vai passar, querida. Cidades pequenas têm memória curta quando querem. Diego Oliveira e a esposa também passaram. Por ali, sentando-se de propósito na mesa da janela, de onde podiam ser vistos da rua. Que se danem eles, disse Diego mais alto do que o necessário. Né, a melhor comida da cidade continua sendo a melhor comida da cidade. Mas esses pequenos gestos de apoio não foram suficientes. Vera fez as contas de cabeça. Mais uma semana como aquela, e ela não conseguiria nem pagar o aluguel. Por volta das 14, com o restaurante vazio, Vera se permitiu um raro momento de desespero. Ela se encostou no balcão, lutando contra as lágrimas. O restaurante não era apenas um negócio. Era o legado de seu pai. O lugar onde ela cresceu aprendendo a contar troco e a limpar mesas. Agora, poderia desaparecer porque ela havia defendido um estranho. O tilintar familiar do sino interrompeu seus pensamentos. Vera enxugou os olhos rapidamente, exibindo seu sorriso profissional. Um homem na casa dos 50 anos estava parado na porta, vestindo jeans e uma camiseta azul simples. O único indício de sua filiação era um pequeno broche dos lobos do asfalto em sua jaqueta de couro. Atrás dele, uma mulher mais ou menos da mesma idade, com longos cabelos grisalhos presos em uma trança elegante. Vera Souza? Perguntou o homem. Vera assentiu, subitamente nervosa. Sou Tiago Almeida, irmão de Rafael. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Esta é minha esposa, Sara. Vera apertou as mãos deles, com a confusão evidente no rosto. Rafa nos contou o que você fez por ele ontem, explicou Sara. Ele teria vindo pessoalmente, mas ainda está no hospital com sua filha. Como ela está? Perguntou Vera. Por um triz, respondeu Tiago, com o rosto sério. Câncer, em estágio 4. Estão testando um tratamento experimental. É a última chance dela. Vera sentiu um aperto no coração. Sinto muito. Rafa disse que você foi gentil com ele quando poucos seriam, continuou Sara. Disse que você enfrentou aqueles policiais como se tivesse feito isso à vida. Toda Vera deu de ombros envergonhada. Qualquer um teria feito o mesmo. Tiago balançou a cabeça. Não, eles não fariam. E pelo jeito deste lugar, você está pagando por isso agora. Vera não podia negar. As mesas vazias falavam por si. Queríamos agradecer de verdade, disse Sara, enfiando a mão na bolsa. Rafael disse que você mencionou que seu pai estava doente. Eu não preciso de dinheiro, disse Vera rapidamente, com o orgulho em chamas. Tiago ergueu as mãos. Nem pensaria em oferecer, mas pensamos que talvez pudéssemos atrair clientes para você. Antes que Vera pudesse perguntar o que ele queria dizer, o ronco de motores de motocicletas ecoou pelo ar. Não apenas uma ou duas, mas dezenas, cada vez mais alto. Vera foi até a janela, arregalando os olhos enquanto motocicleta após motocicleta aparecia na rua em frente ao seu restaurante. Eles vinham de ambas as direções, enchendo a rua, depois o estacionamento e, em seguida, se espalhando para o terreno baldio ao lado. Devia haver pelo menos 100, talvez até mais, todos motociclistas, homens e mulheres de todas as idades, a maioria usando as cores dos lobos do asfalto ou adesivos de apoio. O quê? O que é isso? Perguntou Vera, com a voz quase inaudível, por causa do ronco dos motores em marcha lenta. Tiago sorriu. Eles estacionaram e tiraram os capacetes, se alongando como se tivessem percorrido uma longa distância. Rafa entrou em contato com alguns membros da comunidade local ontem à noite. Contou a eles sobre a dona de um restaurante que o respeitou quando ele mais precisava. As notícias correm rápido em nossa comunidade. Deve haver mais de 100 pessoas aí. 117 pela minha última contagem, corrigiu Sara com um sorriso. E todos estão pilotando desde o amanhecer. Imagino que estejam com bastante fome. O sino tocou e o primeiro grupo de motociclistas entrou. Eles foram educados, cumprimentando Vera com respeito antes de se sentarem.
Então, mais pessoas entraram, preenchendo todas as mesas, fazendo fila no balcão, esperando pacientemente quando não havia mais lugar para sentar. Vera ficou paralisada por um momento, sobrecarregada. Um homem grande com uma barba branca e farta se aproximou dela. Você deve ser Vera. Eu sou Marcos, presidente da filial de Vila Nova. Ele estendeu uma mão enorme, que Vera apertou automaticamente. Espero que não se importe que a gente apareça assim de vez em quando. E eu acho que não tenho comida suficiente, admitiu Vera. Marcos riu. Já está tudo resolvido. Sara ligou com antecedência para alguns fornecedores. Uma grande entrega está chegando em no máximo 20 minutos. Não se preocupe com o custo. Está tudo coberto. Vera olhou ao redor, incrédula, enquanto seu restaurante, que momentos antes era um lugar fantasma, agora fervilhava de vida. Os motoqueiros pediam café, água, o que quer que ela tivesse preparado, todos pagando em dinheiro, todos deixando gorjetas generosas. Não entendo, disse ela a Marcos. Você fez tudo isso por mim. Por causa do que aconteceu com Rafa? A expressão de Marcos ficou séria. As pessoas veem nossos distintivos e acham que sabem quem somos. Na maioria das vezes, nos tratam como se nem fôssemos humanos. Rafa estava a caminho para talvez se despedir da filha, e aqueles policiais estavam dando trabalho para ele só por causa da roupa que ele estava vestindo. Ele parou, olhando ao redor do restaurante. O que você fez, defendendo um dos nossos irmãos quando não era a coisa mais fácil de fazer, significa muito para nós. Lá fora, o ronco das motocicletas continuava e mais motociclistas chegavam. Do outro lado da rua, Vera podia ver pessoas se aglomerando na calçada, observando com espanto. Ela até viu o policial Oliveira entre elas, rádio na mão, parecendo completamente perplexo. A campainha acima da porta tilintou novamente, e Vera se virou e viu um rosto familiar. Rafael Almeida estava parado na porta, parecendo cansado, mas de alguma forma mais leve do que no dia anterior. Espero que não se importe que eu traga alguns amigos, disse ele com um sorriso tênue. Vera riu. A tensão do dia finalmente estava se dissipando. Acho que consigo encaixá-los. Nas horas seguintes, Vera Souza e as 2 garçonetes adolescentes que ela conseguiu chamar trabalharam mais do que nunca. A entrega chegou como prometido. Era comida suficiente para alimentar um exército de motociclistas famintos. Todas as mesas estavam cheias de clientes se revezando para que os novos chegassem. A caixa registradora encheu e precisou ser esvaziada 2 vezes. A notícia se espalhou pela cidade, e lenta e cautelosamente, alguns dos clientes regulares começaram a aparecer. A princípio, ficaram sem jeito, claramente intimidados pelo mar de couro e tatuagens, mas os motociclistas abriram espaço, compartilhando mesas e puxando papo. Dona Helena acabou conversando animadamente com uma avó motociclista sobre o amor que compartilhavam por crochê e bordado. Diego Oliveira descobriu que um dos motociclistas era um veterano do Vietnã. O diretor do ensino médio se viu discutindo a reforma educacional com um motociclista que, na verdade, era professor de uma faculdade comunitária nos fins de semana. Ao pôr do sol, o encontro improvisado havia se transformado em algo como um festival comunitário. Alguém havia trazido uma churrasqueira portátil para ajudar com o excesso de comida. Música tocava nos aparelhos de som das motos. Crianças da vizinhança se aproximavam, fascinadas pelas motos reluzentes. No meio de tudo isso, Vera encontrou um momento para puxar Rafa de lado. Como está sua filha? Júlia, não é? O rosto de Rafael se iluminou. Foi por isso que consegui vir hoje. O médico ligou hoje de manhã. O tratamento está funcionando. Ainda é cedo, mas ela está respondendo bem ao tratamento. A voz dele falhou. Primeira boa notícia que recebemos em meses. Vera o abraçou impulsivamente, e depois de um momento de surpresa, ele a abraçou de volta e disse: Falei de você para ela, ela quer te conhecer. Eu adoraria, disse Vera, falando sério. À medida que a noite chegava ao fim, Marcos pediu a atenção de todos. O restaurante ficou em silêncio, as conversas parando no meio da frase.
Quero agradecer a Vera Souza pela hospitalidade hoje, anunciou ele, com sua voz grave ecoando facilmente pelo restaurante. E quero deixar uma coisa bem clara para todos em Vila Nova. O restaurante da Vera está sob a proteção dos lobos, do asfalto de hoje em diante. Os motociclistas aplaudiram, o que significa, continuou Marcos, faremos desta uma parada regular em nossos passeios e consideraríamos uma afronta pessoal se alguém nesta cidade causasse problemas para a senhora. Vera sobre quem ela escolhe para servir em seu estabelecimento. Os policiais também estavam no local, de olho em tudo o que estava acontecendo. Então Marcos fixou o olhar no policial Oliveira, que estava sentado desconfortavelmente em uma mesa de canto. Oliveira pareceu se encolher sob o olhar de Marcos. Estamos entendidos? Perguntou Marcos. Oliveira assentiu rapidamente. Ótimo. Marcos sorriu, transformando seu rosto intimidador em amigável. Agora, quem está pronto para a sobremesa? Ouvi dizer que a torta de limão da Vera é a melhor do mundo. Mais uma salva de palmas, e as conversas recomeçaram. Mais tarde naquela noite, depois que o último dos motociclistas se foi com a promessa de retornar em breve, Vera trancou o restaurante e contou a receita do dia. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado nas 3 semanas anteriores juntas. Mais do que isso, algo havia mudado no ar de Vila Nova. Ela podia sentir isso enquanto caminhava até o carro. A cidade que estivera pronta para ostracizá-la. Naquela manhã vislumbrara por trás do couro e dos remendos a humanidade presente nas pessoas que aprenderam a temer. Enquanto Vera dirigia até o Centro de Cuidados Médicos de Vila Nova para ver o pai, não pôde deixar de sorrir diante da ironia. Ao defender um desconhecido, ela conquistou centenas de amigos, e talvez ainda tenha ajudado uma pequena cidade a ampliar sua compreensão do que significa julgar alguém pelo comportamento, e não pela roupa. Na manhã seguinte, Vera chegou ao restaurante e encontrou um pacote encostado na porta. Dentro, havia um colete de couro feito sob medida com a inscrição Restaurante da Vera estampada nas costas, com as palavras Amiga dos Lobos. Preso a ele, havia um bilhete escrito à mão para a dona de restaurante mais corajosa que conhecemos. Júlia está melhor. E ela ainda está esperando para te conhecer. Rafael. Vera pendurou o colete atrás do balcão, bem ao lado do avental velho do pai. Quando o policial Costa chegou para tomar café 1 hora depois, excepcionalmente contido e educado, Vera o serviu com o mesmo sorriso que dava a todos os clientes. Afinal, seu pai a ensinara a julgar as pessoas pelo comportamento, não pelo que vestem. E às vezes era preciso um restaurante cheio de motoqueiros para lembrar à cidade o que isso realmente significava. É estranho como os menores momentos podem mudar nossas vidas. Vera Souza não pretendia ser uma heroína naquele dia. Ela simplesmente não conseguia ficar parada enquanto alguém era maltratado. Ela não sabia que seu simples ato de decência atrairia quase 200 motociclistas à sua porta. Salvaria o legado de seu pai e curaria as divisões em uma cidade destruída. Às vezes, coragem não se resume a grandes gestos ou posturas dramáticas. Às vezes, trata-se apenas de servir café a um estranho quando todos os outros se afastam. Agora me diz, você acha que Vera tomou a decisão certa ao defender o motociclista? Por quê? E como você acha que a cidade reagirá ao boicote no restaurante? De Vera? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. E assim, a gente conseguir colocar histórias mais de acordo com o seu gosto. Tu confere o vídeo que está passando aí na sua tela. Garanto que você não vai querer perder. Até a próxima.